Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, ao nosso estudo da obra Entre a Terra e o Céu. Mais uma noite aqui reunidos. Hoje nós vamos falar um pouco das considerações que fizemos acerca do capítulo 5 dessa obra magistral, capítulo intitulado Valiosos Apontamentos, que vai dar sequência ao, vamos colocar assim, ao plano de ação do capítulo passado. Nós vimos que a equipe formada por André Luiz, Clarencio e o nosso Hilário, né? Hilário, gente, já queria ter trazido para vocês, né, algumas informações antes, mas o espírito Hilário, que acompanha o André Luiz durante esse livro, ele é conhecido nosso, né, do movimento espírita. Ele assina algumas psicografias de Francisco Cândido Xavier e livros que o Chico recebeu também. Então, o espírito Hilário Silva encaminhou alguns livros pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele que também fora médico na Terra, passa aí durante esse trabalho, né, de socorro ao lado aí do André Luiz, nessa equipe liderada pelo Clarencio, né, e depois nós podemos ter um contato ainda maior, né, com a sabedoria que esse espírito já carrega dentro de si, né, já carrega consigo, junto aí às experiências que ele passou, né, tanto aqui como encarnado, mas também o tanto que ele aprendeu aí no plano espiritual. Então nós vimos que essa pequena equipe foi chamada por uma prece feita por uma criança, né, feita pela jovem Evelina, espírito reencarnado com ligações com a colônia Nosso Lar, ela que estava aí vinculada ao trabalho realizado pelo ministro do Clarencio. Por isso, em uma prece que ela faz de socorro, né, um pedido de socorro que ela envia à sua mãe, que não estava em condições de atender essa prece, né, dado a sua perturbação espiritual. Essa prece é refratada, né, ou seja, ela é encaminhada a quem poderia responder por ela, e aí nós temos o Clarencio montando essa equipe para auxiliar no caso ocorrido ali dentro da casa da Evelina, né? O caso, como nós temos acompanhado nos outros capítulos, né, envolve a obsessão que a mãe biológica já desencarnada faz, né, ou efetua aí com relação à madrasta, né, a nova mulher da casa, vamos colocar assim, né, movida primeiramente por ciúmes, ela que, como nós vimos no capítulo passado, está desequilibrada, emocionalmente desequilibrada. O Clarencio chega a citar aqui o seu chakra genésico, né, esse chakra nosso vinculado ao sexo, né, não só ao ato sexual, mas a nossa sexualidade, né, ele estaria aí nela bagunçado, um tanto depauperado, precisando aí de reequilíbrio, né, de suas forças. Por isso ela se encontrava nesse momento um tanto um tanto mais agressiva, envolvida aí nas teias do ciúme, encarando a Odila. Ixi, gente, olha aí, já tá faltando, já tá fugindo os nomes aqui da minha cabeça aqui. Eu não tô com as minhas anotações hoje. Odila é a mãe, perdão, né? Odila é a mãe, a desencarnada, né? E ela estando aí nesse processo contra a Zulmira, que é a madrasta aí da Evelina, né? A gente dessa prece, a gente que mobilizou esse pedido de socorro, né? Então nós vamos acompanhá-las saindo aí do último capítulo, onde elas se digladiando, né? Porque a Zulmira foi colocada para dormir com o apoio do Clarencio, e ao sair do corpo físico, né, ao ter ali o relaxamento dos laços do espírito e da matéria, as duas começam a se digladiar, né, uma acusando a outra pela morte do Júlio, né, o filhinho da Odila e do Amaro, irmão, portanto, da Evelina, né. Morte essa que, como nós discutimos,
Por um lado, a Zulmira muito desejava, né, os pensamentos dela estavam focados nisso, né, ela, inclusive, agiu de forma negligente para que a situação do acidente, né, que o vitimou surgisse, ou seja, ela não tem dolo, né, ela não teve forças para cumprir aquilo que ela desejava, mas ela relegou também a criança, né, uma criança ali pequena, à própria sorte, e por conta disso, o rapazinho acabou desencarnado em um afogamento. Nós vimos que, pelas informações que o próprio Clarencio passou, né, ele trazia esse resgate dentro aí das suas provações nessa vida, né, provavelmente ele morreria aí afogado nessa existência. Por quê? Porque ele é um suicida reencarnado e faz parte da didática de reeducação do espírito que se envolve com o suicídio, né? Ele passar por um procedimento ou por processos que tragam a ele o valor da vida, que ele reaprenda o valor de se viver. Nós vemos essas informações, né? Vemos esse tratamento que é dispensado aos suicidas na obra Memórias de um Suicida, psicografado pela... esqueci o nome agora. Pela Ivone Pereira do Amaral. Meus mentores estão aqui falando para mim, gente. Dona Ivone psicografou essa obra, que é uma obra magistral, que trata desse assunto, né, que vem tirar de nós também um tanto de preconceito, né, o movimento espírita por muitos anos deixou, né, essa impressão do espírito suicida virar aí quase que um preconceito, né, mas vem quebrar essas nossas algemas de preconceito, de diferenciação, né, desses espíritos que passam aí por um processo muito doloroso, mas que vem principalmente trazer para nós aquela mensagem central da esperança, não é? Porque mesmo esses que são considerados aí criminosos, né, porque ferem a lei de Deus de forma muito grave, né, que é tirando aí a sua própria vida, né, crime de natureza espiritual tratado aí quase que da mesma forma do que um homicídio, né, do que matar outra pessoa, né? Para alguns autores o suicídio ainda traz consequências mais nefastas do que um homicídio, né? Mas com o apoio dessas obras, a gente vai percebendo que são pessoas como nós, né? São espíritos, assim como os nossos, passando por processos que vão trazê-los a uma redenção, que vão trazê-los de volta à casa do Pai, né? Citando aí a parábola do filho pródigo contada por Jesus. Então, nós estamos acompanhando essa novela, vamos colocar assim, né, familiar, onde por poucas coisas, né, esses espíritos deixaram se emaranhar em atitudes e pensamentos que acabaram desembocando em graves consequências, né. Isso vem chamar a nossa atenção, primeiro, para os pensamentos que nós trazemos no nosso consciente e no nosso inconsciente. Nós possamos dar mais atenção, gente, ao conteúdo que vem, que passa, né, pela nossa tela mental, para que nós estejamos de olho em o que nós sentimos ou o que nós pensamos sobre todos os assuntos que chegam até nós. Nós não temos que fazer aí uma proteção, né, achar que porque a gente está pensando alguma coisa, que a gente não deve pensar nisso, que a gente não deve fazer isso. Muito pelo contrário, né? Como nós vimos aqui no capítulo passado, nós até levantamos essa discussão aqui, o Espiritismo vem trazer até nós, né, a necessidade de nós termos atitudes cristãs. Por mais que os nossos pensamentos muitas vezes não nos acompanhem, isso é natural, porque nós não estamos no ponto ainda de sermos tão puros que os nossos pensamentos também sejam puros, não é? Então, por isso, o Espiritismo tem como bandeira a caridade, o exercício da caridade. Porque em trabalhando a caridade, eu vou dando chance a mim mesmo, ou seja, eu vou deixando esse trabalho me trabalhar. Então, quantas vezes, né, a gente não fica com preguiça ou
inventa 1 milhão de desculpas para não ingressar nas fileiras de trabalho, sejam elas quais forem, né? Às vezes a gente acha o serviço muito simples, às vezes a gente fala que está muito cansado, ou fala que a gente é muito ocupado, não pode participar disso, e isso é que vai minando as nossas possibilidades de sermos pessoas melhores, né? Por quê? Porque se eu não me experimento, porque se eu não dou chance, né? Se eu não vou ao campo trabalhar, não há trabalho que é realizado em mim. E isso vem no contraponto, gente, no seguinte sentido, de que se eu fico podando os meus pensamentos, eu viro uma pessoa neurótica, né? Eu fico uma pessoa recalcada, eu fico uma pessoa travada, né? Inclusive, a doutrina das igrejas, né, evangélico, católica, no passado trabalhava muito nesse sentido, né? Nós víamos algumas linhas dessas igrejas onde os seus praticantes, né, se flagelavam porque eles simplesmente tinham pensamentos sobre determinada coisa, né? Principalmente pensamentos libidinosos, pensamentos envolvidos aí com a sexualidade, né? Quem nunca viu aquelas cenas, né, de determinadas seitas dentro da Igreja Católica, em que os frades ali, eles se flagelavam, né, se batiam ali, usavam ali aqueles cintos de castidade ou alguma coisa do tipo, né? Então, sempre que pensava alguma coisa nesse sentido, ia lá e dava um apertão ou se flagelava para que aquele pensamento desaparecesse da mente dele. Não é assim, né? A psicologia vem nos ensinar que não é assim que a gente trata as nossas potências. Não é assim que a gente trata os nossos pensamentos, né? Nós vamos ver na obra de Freud, por exemplo, na psicanálise, né, que ele estudou vários casos de religiosos ou de pessoas que estavam envolvidas com religião, e ele percebia que essas pessoas eram pessoas frustradas, simplesmente porque eles não davam vazão àquilo que eles pensavam. Eles queriam, porque queriam ser pessoas santas ou pessoas melhores, e aí eles achavam que o caminho para essa santidade era se privar, né? Cortar, podar esses pensamentos. Só que, gente, a gente não tem controle ainda dos nossos pensamentos. Se a gente não resolver as questões que nós trazemos dentro de nós mesmos, elas vão se resolver e elas vão tomar conta, né? No Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar isso, né, para a espiritualidade superior, questionando aos espíritos se a força da vontade para o bem era a mesma força de vontade que anima os maus, né, vamos dizer assim, as pessoas que ingressam aí, que estão na fileira ainda do mal, né, da maldade. E os espíritos vão dizer que sim, né, a mesma força que faz um homem de bem faz também um homem correr para os braços aí, né, da maldade, para os braços da vilania. É a mesma coisa que anima um, anima o outro. Por quê? Porque essa força, ela é amoral, né? E eles vão fazer uma metáfora muito boa, que é a metáfora do cavalo, né? Como se nós tivéssemos dentro de nós um cavalo indomado. E aí eles nos convidam a pensar, né? Olha só, se você tem um cavalo, né? E você precisa trabalhar um campo, você solta o cavalo indomado lá dentro ou você vai aos poucos domesticando esse cavalo para que esse cavalo te auxilie, né? E aí a gente vai pensar em toda a história do ser humano, né? De como nós evoluímos ao lado desse animal, né? O cavalo é um dos parceiros nossos aí na evolução humana, né? Não fosse a força, né? Que esse animal nos emprestou durante tantos e tantos séculos, muitos trabalhos nossos teriam sido muito mais difíceis, né, e alguns impossíveis, né, até porque não tem homem nenhum com a força de um cavalo, né. Então, isso é muito bacana da gente pensar, que não é através, né, do isolamento, da gente dizer que a gente não quer sentir aquilo, dizer que a gente não quer pensar naquilo, que nós vamos dar jeito nas nossas questões interiores. Hoje, Deus é tão maravilhoso que possibilita para nós, né, através da ciência, e nós temos psicólogos que trabalham essa questão, a gente pode visitar um psicólogo, a gente pode visitar um terapeuta, se for o caso, a gente pode ir num psiquiatra, né, o psiquiatra já vai olhar para mais fundo, né, as questões fisiológicas da nossa mente, porque a nossa mente não está só no nosso corpo, né, mas ela também está no extracorpóreo, né, e essa é a área da psicologia, mas caso haja alguma coisa desregulada organicamente, o psiquiatra que vai nos auxiliar, né, vai nos dar um remédio para acalmar,
às vezes está faltando uma questão nutricional, né, que pode nos levar aí a passar mais perrengue do que a gente necessariamente precisava, né? E tratando dos dois lados, a gente chega devagarinho a uma solução, né? A gente que faz terapia não faz uma sessão, não faz duas, né? Faz anos e anos de terapia, justamente para poder ir o quê? Ir se educando, pegando esse cavalo indomado e trazendo ele para perto de si, né? Trazendo ele como uma ferramenta, porque vamos pensar assim que a mesma força do querer que nos faz ser procrastinadores em qualquer área que a gente, né, procrastine muito, que a gente tenha preguiça, que a gente não queira, é a mesma força que nos levanta, às vezes, para a gente trabalhar, para a gente permanecer firme dentro de um relacionamento. Né? As pessoas que já estudaram ou já passaram aí, né, a força que move alguém para ficar sentado numa mesa para estudar, para um concurso público, é a mesma força que vai guiar alguém dentro dos caminhos aí do mal, para ele fazer um assalto, para ele cometer algum crime. É a mesma coisa, mas veja que em umas pessoas essa força já está mais domada. E aí a gente consegue colocar esse nosso querer para trabalhar em função nossa. Ao mesmo tempo, em algumas outras pessoas, ela ainda está o quê? Descontrolada. E às vezes a gente percebe esse descontrole, às vezes não, né? Às vezes isso vai trazer para nós aí resultados subconscientes até, né? De forma desastrosa. Então, muito importante prestar bastante atenção, né, nesses pontos, porque em primeiro plano a gente está vendo essa história que é uma história sobre uma desencarnada obsediando uma encarnada. Então, à primeira vista, o livro pode parecer para nós que ele fala apenas disso. Mas quanto mais a gente vai vasculhando, quanto mais a gente vai se aprofundando naquilo que ele vem nos trazer, mais coisas a gente vai descobrindo. Que em uma simples história, simples, né, entre aspas, a gente vai ter aí um emaranhado, né, um tanto de material para estudo de nós mesmos, não só desse caso. Nós não estamos aqui estudando Odila e Zulmira, nós estamos estudando a nós mesmos. E isso vai desembocar para a gente, assim, em um contexto ainda mais maravilhoso, né? Isso vai trazer para nós ferramentas ainda mais maravilhosas do que simplesmente acompanhar uma história, né? Só por acompanhar, certo? Então, o livro começa, né, como a gente havia colocado aí no final do capítulo passado, Odila e Zulmira se engalfinhando, né, psiquicamente ali, fora do corpo, estavam voltando ao local do crime, né? Porque tanto a mente da pessoa culpada quanto a mente do obsessor, ela fica presa, né, a um ponto único, um ponto determinado, geralmente é ali o ponto da sua culpa, né, o ponto do seu arrependimento, o ponto central aí da sua ideia fixa, né? Os obsessores e os obsediados, gente, geralmente eles têm uma ideia fixa, ficam presos ali em determinado ponto, né? O ponto que você caiu, o ponto que você precisa recomeçar, o ponto que você precisa refazer, né? Eles ficam com a mente travada ali, e como, no caso, tanto Odila quanto Zulmira estavam ligadas na questão do desencarne do Júlio, que aconteceu nessa praia, era só dar um tempo, né, que consciente ou inconscientemente elas se encaminhavam para aquele mesmo local. O Clarencio, já sabendo disso, antecipa, né, a ida deles até a praia, e chegando lá, o André Luiz vai recolher para a gente esses valiosos apontamentos, que eu vou contar para vocês que eu fiquei bastante surpreso, né? Surpreso com o quê, né? Com essa vida espiritual na orla ali, né, na praia, né, na beira ali do oceano. O André Luiz vai dizer, né, que era uma movimentação da vida espiritual muito tensa, né, muito intensa, onde desencarnados de várias procedências vinham até ali para se comunicar com pessoas que ainda estavam encarnadas, outros trabalhavam ali, né, levando conforto, levando fluidos salutares para encarnados e para desencarnados. Isso tudo por quê? Né? Porque o mar, o território do oceano, né, trazia para eles um oxigênio mais puro. Eles tinham ali um oxigênio
sem mácula, sem poluição, né? E por isso, por conta desse oxigênio mais limpo, os espíritos conseguiam aurir forças para realizar os seus trabalhos aqui na Terra, tanto para auxiliar os espíritos que a eles procuravam. Nós já vimos em várias partes, né, da obra de André Luiz, desde lá do livro Mensageiros, né, lá no nosso lar mesmo, a gente já viu os espíritos comentando, né, que a qualidade do ar, a qualidade da atmosfera influencia muito na vida dos espíritos, porque espírito desencarnado, né, gente, não aqueles que ainda trazem aí essa vinculação muito forte com a Terra, né, os espíritos que conseguiram finalmente aí desencarnar, né, cortar os seus laços com a matéria, eles se nutrem de elementos que estão no próprio ar, né? Então não existe churrascaria no plano espiritual. Eu sei que essa é uma notícia que vai deixar alguns de vocês tristes, né? Mas tem uns de vocês que já conseguiram, né, por exemplo, se desvencilhar aí do consumo da carne, né? Mas não tem pão de queijo no plano espiritual, por exemplo, né? Eu não estou querendo deixar ninguém triste aqui, né? Mas os espíritos desencarnados já não disso necessitam, né? E aí você fala assim, ah, não, mas é que eu já cheguei num ponto que eu sou vegano, né? Eu não consumo mais nada de procedência animal, eu já estou assim num ponto que a minha alimentação já está assim, ó, tops já. Não necessito mais, né, desse abuso que a gente faz com os animais, né? E aí eu tenho que cortar o barato de muita gente aqui que dizer assim, ó, no plano espiritual também não tem café, gente. Não tem nenhum cafezinho, nem um chazinho, viu? Então, não estou querendo deixar ninguém triste aqui. Não tem bolo gostoso do Marcelo, consequentemente. Não tem torta, doce vida. Por quê? Porque isso é da matéria. E a matéria é dado consumir essas coisas, né? A César, o que é de César, né? A Deus, o que é de Deus. Os espíritos, nós acompanhamos, principalmente lá no livro Missionários da Luz, né? Se vocês não leram, gente, eu recomendo demais o livro Missionários da Luz. Eu tenho uma saudade gigantesca desse livro, porque esse livro maravilhoso, né? Nossa, eu posso citar ele assim como livros que mudaram a minha vida. Com certeza, o livro Missionários da Luz figura assim entre o, né, top 2, assim, porque é difícil achar um melhor que ele. Da série André Luiz ainda é o meu livro favorito, né? Eles discutem muito essa questão da alimentação lá nesse livro, né? O espírito mentor do Alexandre, que é um espírito maravilhoso, né? Assim, conviver com ele durante o nosso curso foi maravilhoso, né? E eles vão falar muito dessa questão da alimentação espiritual, né? É o livro por excelência aí da obra de André Luiz, que fala da alimentação espiritual. Eles vão, em um determinado momento, né, falar da alimentação que os espíritos fazem através de partículas, né? Que se nós soubéssemos usar e ter o poder, né, de absorver o que uma partícula, uma simples partícula, um simples átomo de nitrogênio traz, nós conseguiríamos alimentar aí a população mundial com uma facilidade enorme. Mas isso é a alimentação do futuro, né? Essa é a alimentação dos espíritos que já alcançaram esse nível de desmaterialização, né? Basta lembrar que, como Kardec pergunta, né, questiona os espíritos, nos mundos mais evoluídos, o corpo dos seus habitantes, né, o corpo dos habitantes desses planetas são muito diferentes, muito menos grosseiros, né? A gente não necessita dessa alimentação tão pesada, né? Então, percebe aí a nitrogênio, né? Por que ele cita, né? Eu achei tão interessante isso. O nitrogênio é basicamente 60, eu não vou jogar tanto assim, que eu não tenho certeza, mas 60, 5, mais de 50 e poucos por cento da nossa atmosfera aqui da Terra é composta por nitrogênio, né? O oxigênio, hidrogênio, os outros gases que tem aqui na nossa atmosfera são menos, né? Eu, inclusive, achava que oxigênio era o mais abundante, que como é que a gente respira, né? Só que o nosso processo de respiração não é somente oxigênio, né? A gente não respira somente aquilo que a gente necessita, né? E os espíritos vêm falando disso, né? Dessa qualidade do ar, dessa pureza do ar, eles fazem outra analogia muito importante aí para quem ficou triste, né? Tivemos várias pessoas aqui dizendo que Dalvani tá falando aqui que vai sair triste da aula, né? Porque não tem pão de queijo e café lá no plano espiritual, né?
A Jéssica está falando aqui que ficar sem café é de boa, mas ficar sem cuscuz, pois é, Jéssica, se prepare, porque não tem cuscuz no plano espiritual. Como a Nícia colocou aqui, né, que tem uns caldos fortificantes do lado de lá, realmente, né, em nosso lar, o André Luiz cita, né, que ele tomava uma sopa, ali a alimentação deles era uma sopa, mas uma sopa, não sejamos, né, pueris, né, de achar que era uma sopa parecida com a nossa aqui, né? Até porque a água do plano espiritual é muito diferente da água que nós temos aqui, né? É água, como discutido lá em nosso lar, mas água em um estado que a gente desconhece, né? Eu assim, eu penso que possa ser o plano espiritual, né? O nascedouro aí da água, como a gente conhece aqui na Terra. Tanto é que lá em nosso lar, o bem comum, né? Um dos bens que são comuns àquela sociedade, ninguém tem bens privados, né? Você não tem uma casa no plano espiritual, você não tem nada, né? Morando em uma colônia, você não é proprietário de nada. Você utiliza aquilo que a colônia deixa para você, né? E como os espíritos dali necessitam muito dessa água, né? Necessitam muito dessa forma ainda de alimentação, a água é um patrimônio comum, né? Ou seja, ela não tem dono, ela é da colônia e dos espíritos que por ali estão, né? E nós vamos ter aqueles capítulos maravilhosos lá em nosso lar, falando, né, da central das águas, dos locais onde são tratados os elementos daquela água que circulam toda a colônia antes de virem aqui para a Terra, né? Interessantíssimo capítulo, deixa aí para vocês a curiosidade aguçada para vocês procurarem lá o livro Nosso Lar, primeiro livro aí da série André Luiz, né? Que vai contar e vai falar para nós disso, né? Dessa relação do ar puro, da alimentação e do refazimento dos espíritos. Não à toa, gente, todo o processo de meditação que nós conhecemos, né? Meditação, seja a praticada dentro do Zen budismo, seja a meditação trazida para nós aí pelos hindus, qualquer processo aí que hoje, né, o pessoal chama de mindfulness, né, realizado, o início de toda a meditação vem através, primeiro, da respiração. Controlar a respiração, a gente saber respirar tranquilo, né? Quem já domina aí algumas técnicas sabe, né? Tô nervoso, controla a sua respiração para você ver o seu batimento cardíaco desacelera, você consegue pensar melhor, você oxigena melhor seu cérebro, né? Todo o processo que leva a gente a desespero e a desmaio, principalmente, muitas vezes é falta de oxigenação no cérebro. Se a gente respira direito, a gente tem mais forças para raciocinar, para pensar, para agir em qualquer situação, né, de tristeza, de pânico. A respiração está vinculada a tudo isso, né, esse controle nosso, né, o controle de nós mesmos. E o segundo ponto, né, que eu quero trazer aqui para vocês, é que não é porque nós estamos na beira do mar. Né? Percebam que o André Luiz não vai colocar como se o mar ali fosse um local preferido dos espíritos, porque é o mar, né? A gente está aqui em Goiás, né? Eu estou no DF, mas o DF está aqui dentro de Goiás, né? Nós não estamos próximos do mar, né? Nós não... Para o goiano, a gente ir para a praia é um evento, a gente faz, assim, anualmente, quem pode, né? Mas quem não pode, assim, planeja, daqui 5 anos vou para a praia, ou daqui 2 anos vou para a praia, então tem que ser um planejamento, assim, muito bem feito, que essas viagens para a gente não ficam baratas, né? A Dalvani que estava aí falando para a gente, né? A Dalvani é do Rio de Janeiro, aproveita, viu, Dalvani? As maravilhas dessa reencarnação, né? Quem pode estar aí pertinho do mar, olha só essas informações que os espíritos vão trazer, né? Mas essa qualidade do oxigênio, essa qualidade energética desse local aí, né, do mar, dessas energias vindas do oceano, gente, isso me lembrou lá do livro Missionários da Luz, que é o seguinte, não é porque eles estão no mar ou o oxigênio vem desses locais, não. É a mesma história que a gente acompanha quando nós vamos ver os espíritos que fazem trabalhos no campo, espíritos que trabalham em fazendas, espíritos que trabalham afastados de grandes aglomerações, né, cidades ou povoados. A ausência de encarnados e desencarnados faz o ar ficar melhor. Por quê? Por conta do nosso conteúdo mental. Então, existe a poluição ambiental, né, que a gente faz aí, a gente polui o meio ambiente, seja com lixo que a gente
exala, né, que a gente descarta, seja aí com os gases que a gente solta na atmosfera, né, quando a gente usa o carro, quando a gente come, o lixo que a gente produz, né, que vai se decompondo, também formando gases aí e outros elementos materiais, né, mas, e aí os espíritos se alientam, né, principalmente a nossa qualidade vibratória, ou seja, o nosso pensamento. Nosso pensamento, ele tem cor, nosso pensamento, ele tem forma e o nosso pensamento tem cheiro. Por quê? Porque o nosso pensamento é matéria. Dentro do espiritismo, nós somos ensinados, né, pelos espíritos. Existem 3 elementos gerais no universo. O primeiro, a causa primária de todas as coisas é Deus, certo? Segundo, seres inteligentes da criação, filhos, imagem e semelhança de Deus, os espíritos. Terceiro, a matéria. Ou seja, no universo, se não é Deus, é espírito ou é matéria. Se não é espírito, é Deus ou é matéria. Se não é matéria, é espírito ou é Deus. Pensamento, os nossos pensamentos, eles são Deus? Deus foi criado através dos nossos pensamentos? Não, né? Ele que nos criou. Ou seja, o nosso pensamento é um espírito. Eu posso criar aqui. Nossa, eu tenho dupla personalidade, Márcio. Quer dizer que eu tenho 2 espíritos? Não, né? A física já nos ensina. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. 2 espíritos não podem ocupar o mesmo corpo. Né? Você é você. Pessoas que têm múltiplas personalidades, ela tem um transtorno de personalidade, diferente dela ter vários espíritos ali com ela. Às vezes pode ser, né, que um obsessor e um médium destreinado ali possam estar vivendo nessa fusão, né? Mas é necessário a gente entender o seguinte, que se o nosso pensamento, se nós como espíritos não podemos criar outros espíritos, porque a criação dos espíritos é de cargo único do Criador, ou seja, de Deus, o nosso pensamento, não sendo Deus e não sendo espírito, logo é matéria. Como é que é isso, Marcos? Os espíritos veem o que eu estou pensando pela sua tela mental. Né? Ah, então se eu pensar num elefante colorido cor-de-rosa, com bolinhas brancas e amarelas, com uma sainha de balé, quer dizer que os espíritos estão vendo lá do lado dos espíritos um elefante colorido cor-de-rosa, com bolinhas brancas e dançando balé? Não, não é disso, né? Não é isso que os espíritos estão falando. Não é que eles veem a imagem que a gente criou lá do lado deles, né? A gente não é o Lanterna Verde lá da DC, né? Que só apontar o anel dele transforma aquilo que ele está pensando com o auxílio daquelas energias, né? Que ele carrega ali. Não é isso. Esse pensamento, ele é uma matéria, mas uma matéria muito quintessenciada, que os espíritos nem todos conseguem perceber, né? Nós vamos ver que os espíritos com muita vinculação ainda à matéria, né? Espíritos que não desencarnaram completamente, né? Eles não têm acesso a enxergar os pensamentos dos outros, os espíritos, muito pelo contrário, né? Eles nada veem, às vezes eles não veem outros espíritos, que, assim como eles, né, já desencarnados, eles não conseguem ver, né? Tal como a gente aqui na Terra, eu pelo menos que não vejo espíritos, né, eles também não conseguem vê-los, né? Mas esse pensamento fica nos permeando. Aonde que é isso, Marcos? Eu não sei, tá certo? Se vocês souberem, o pessoal do grupo aqui, né, depois nós vamos deixar os apontamentos, mas nós já estudamos, né, nós já vimos que na composição do próprio perispírito nosso, nós temos um campo mental, né, uma aura que está, uma parte da nossa aura que é vinculada aí aos nossos pensamentos, aquilo que se passa no nosso pensamento, né, o nosso campo mental fica ali refletido. Por isso que os pensamentos que nós temos após vivenciar alguma coisa. Vamos pegar aqui, por exemplo, um filme de terror. Você assiste um filme de terror e você já não está mais ali assistindo o filme, já acabou, você já viu a história toda, mas você sai dali com medo, né, com aquele receio, é porque aquele filme continua passando muito mais próximo a você do que você imagina. Né? Ele está ali na sua tela mental, ele está ali na sua composição. Por quê? Porque os seus pensamentos estão vinculados a ele e você não consegue se desfazer da carga vibratória dos seus pensamentos assim, né? De forma rápida, de forma que isso não te afete, né? Tanto é que basta a gente pensar em uma coisa que a gente tem muito medo, ou uma situação que a gente passou que leva a gente a muito pavor, né? Que a gente começa a sentir fisicamente aquilo que aquela situação nos causou, né? Então, esse nosso pensamento
desequilibrado, esse nosso pensamento ainda indomado, esse nosso pensamento indisciplinado, ele não só alimenta outros espíritos no mesmo grau e na mesma vibração que nós, como também polui o meio ambiente espiritual. Então, os espíritos podem perceber, né? Quando tem aglomeração de outros espíritos, e esses espíritos são indisciplinados, esses espíritos estão vivendo a vida praticamente aí no automático, né? Vivendo uma vida sem pensar na vida futura, sem pensar em uma outra vida fora a vida da matéria, geralmente esses lugares são muito poluídos. E os espíritos vão falar o quê? Que a vibração do local é baixa, que eles se movimentavam com dificuldade em determinadas partes, né? Podem verificar aí a obra de André Luiz, né? Do início até agora, nós temos vários relatos. Mas basta eles se afastarem um pouco das aglomerações que a situação fica muito melhor. Então, não é que o mar tem algum poder extraordinário, né? Não é que o ambiente marítimo seja como é que eu vou colocar aqui? Que o ambiente marítimo seja abençoado de uma forma que os outros ambientes não são, né? Não vamos pensar assim para a gente não ficar aí, né, viajando na maionese, como diria o pessoal da minha geração. Não vamos, né, entrar nessa senda de esoterismo, né, de achar que a água do mar ela tem propriedades. Os espíritos não estão falando disso. Até porque a água tem em todo lugar e sal tem em todo quanto é lugar, né? Os espíritos estão dando né, André Luiz dá para nós entendermos, né, que porque o oxigênio que vem aí do alto mar, né, que vem do oceano, é um oxigênio que não tem aí contato com a poluição que nós fazemos aqui na Terra, né, na Terra, o local onde a gente vive, né, como também não tem contato com as impurezas dos pensamentos que os próprios espíritos, né, jogam nesse oxigênio lá no mar, né, lá longe, né, como se ele fosse um oxigênio mais puro. Esse oxigênio, sim, ele refaz os espíritos, por quê? Porque ele deve estar ali, né, num grau de pureza, o contato nosso com o fluido cósmico universal ali, vindo dessas partículas, é muito mais direto. E aí, se você manipular esse fluido, esse oxigênio, né, transformado em oxigênio, querendo se revigorar, querendo, né, respirar aquilo ali para se sentir melhor, gente, automaticamente você, através da força do seu pensamento, né, vai imprimir as qualidades desse oxigênio no seu corpo. Vai para o seu perispírito, que é material, como esse fluido, e vai também para o nosso corpo físico, né? Basta você pensar assim, ó, todo mundo que vai para a praia volta de lá revigorado? Não, né? Tem gente que vai para a praia, mas aí está com a cabeça em tantos outros lugares que a praia se transforma em um local comum. Agora, geralmente eu vou para a praia, eu estou de férias, né? A gente aqui de Goiás é assim, né? Vai para a praia, está de férias, ou seja, vai para descansar. Se você já vai com esse pensamento, você chega lá no mar, senta, fica ali observando aquela paisagem, respirando aquele ar mais puro, tomando um banho de mar, né? Deixando ali, quase como se você estivesse levando um passe da natureza, né? Você sai dali revigorado. Ou, mas assim, tranquilo. Agora pergunta para a Dalvani se é toda a praia lá do Rio de Janeiro que ela vai, que ela senta, que ela fica lá observando o mar, né? Que ela pode ficar lá sentada lá tranquila, que ela não precisa ficar olhando para os lados. Tem praia lá do Rio de Janeiro que você tem que ir com muito cuidado, a gente percebe, né? Não são todas, nem são a maioria das praias, né? Mas há locais que são mais ermos, né? Mais longe aí da população, a gente tem que ficar de olho. E há praias que têm aí são mais violentas. E a gente tem que prestar bastante atenção. Agora, pensa você, se você está na praia e acontece qualquer coisa, né, um arrastão, ou acontece alguma cena de violência ali, ou alguém se afoga, acontece algum acidente ali pertinho de você, né? Se você sai dali revigorado. Então, percebe que não é a questão do local, e sim da atitude mental que a gente toma, porque eu posso me revigorar dentro da minha casa, na cidade.
Através do quê? Através da oração, através de momentos de relaxamento, através de momentos em que eu busco essa melhora. Eu não preciso fazer uma viagem, uma peregrinação, um local sagrado para me refazer. Se assim fosse, gente, Deus estaria sendo o quê? Injusto. Ah, Deus gosta mais do pessoal que mora, né, no litoral. Nós aqui que moramos para dentro da selva, né, Deus não gosta tanto da gente, porque ele fez, né, a gente já nasceu aqui, não tem condições financeiras para visitar a praia, não tem condições financeiras de morar no litoral. Deus foi muito injusto, né, dando às pessoas do litoral um local de refazimento natural né, e tirando a gente essa possibilidade. Nós não podemos pensar assim. Senão nós vamos estar criando, né, uma imagem de um Deus que é o quê? Que é injusto. E Deus, um dos seus atributos, né, ensinados para nós aí através dos espíritos, é de que ele é a inteligência suprema do universo e junto com essa inteligência ele traz a sua justiça que é feita de forma também suprema. Não existe ninguém mais justo do que o próprio Criador, né? Nem mesmo nós que pensamos aí ou que às vezes achamos que nós sabemos uma coisa que Deus não saiba, né? Não é isso que os Espíritos estão trazendo para a gente aqui nesse capítulo, beleza? Tanto é que outro local desse oxigênio mais puro, outro local desses refazimentos, desses trabalhos mais voltados para a cura ou para trazer para os espíritos aí um estoque a mais, né, de fluidos renovadores, são os campos, né? São as fazendas. Por quê? Porque é campo? Porque é um local assim, ai, sagrado? Não. Porque também estão longe, né, do pensamento nosso, está longe da poluição da matéria. Então, quando a gente vai para uma fazenda, né, quando a gente vai para o campo, vai para uma região mais dessa vida menos movimentada, aqui com a população assim mais raliada, né, não é tão densa igual as nossas grandes cidades. Quando a gente vai para o interior, seja dos nossos estados aí, né, ou vai para uma fazenda, propriamente dito, a gente sente a diferença, porque não só por conta da poluição, mas também pela agitação das próprias pessoas, né, do próprio núcleo. Então, eu fico imaginando que nós aqui das capitais, né, nós que estamos nas capitais aí dos nossos estados, nós vivemos uma situação. Quem vive no interior, né, em populações, em cidades com população aí de até 100 mil habitantes ou 200 mil habitantes, é totalmente diferente, porque a concentração de pessoas é menor, logo a poluição também é menor. Então não é propriedades curativas do oceano, não é nada disso que os espíritos estão falando, não vamos virar aqui esotéricos. Nós estamos falando de qualidade do ar, seja pela poluição material aqui nossa, né, nossos carros, nosso consumo, seja por conta da qualidade do ar também não estar poluído pelos nossos pensamentos desequilibrados. Beleza? E nós vamos encontrar vários espíritos ali recebendo passes, né, sendo auxiliados por outros espíritos, até que o André Luiz vai se prender aí a um caso específico, né? Ele vai observar, o Clarence vai até deixá-lo, né, observar mais de perto esse caso, até para trazer para nós essas informações, em que uma senhora que já está aí enfrentando um câncer aqui na Terra durante, né, alguns anos, ela está ali recebendo auxílio dos espíritos protetores ali, né, que estão ali auxiliando na sua luta, e o Clarence vai passar para nós, né, as informações dela. Fala, olha, trata-se de irmã do nosso círculo pessoal, assediada pelo câncer, foi retirada do veículo físico através da hipnose, a fim de obter a assistência que lhe é necessária. E o André Luiz vai fazer a pergunta que todos nós fazemos, né? Esse tipo de tratamento pode sustar o desequilíbrio das células orgânicas? A doente conseguirá curar-se de modo positivo? E aí eu quero ampliar essa pergunta que o André Luiz faz, né? Um dos pontos altos desse capítulo é esse, né? Eu fazer um tratamento numa casa espírita, eu fazer um tratamento que envolve médiums, eu fazer um tratamento de cura, né? Como é veiculado aí pelas nossas casas espíritas e pelos trabalhos mediúnicos Brasil afora, né? Mundo afora, né? Isso vai retirar de mim essa doença que os médicos ainda não têm cura, né? Não tem um remédio.
Quer dizer que se a ciência não descobriu alguma coisa, os espíritos podem fazer por mim? Podem, mas depende, né? Pode ser que esse câncer desapareça, pode ser que ele não desapareça. Mas nesse caso específico aqui, o Clarencio tem uma resposta para esse caso, não quer dizer que é a resposta para todos, certo? Não, nós não podemos pegar assim, espiritismo não é matemática, né? Não é 2 mais 2 igual a 4. Cada caso é um caso, cada questão é cada questão. E o Clarencio vai responder a André Luiz, e dessa resposta a gente pode retirar alguns princípios que podem se encaixar em casos que a gente conheça ou nos nossos próprios casos. Realmente, na obra assistencial dos espíritos amigos que interferem nos tecidos sutis da alma, é possível, quando a criatura se desprende parcialmente da carne, a realização de maravilhas. É possível essa cura de uma doença que, sim, é possível. É possível, por quê? Porque às vezes pode ser um espírito que já é especialista em câncer há milênios. Ele tem um conhecimento que nós ainda não temos aqui na Terra. Atuando nos centros do perispírito, por vezes efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes. Alterações essas que se fixam no corpo somático de maneira gradativa. Olha aí a importância da gente fazer um tratamento médico e um tratamento espiritual ao mesmo tempo. Um a gente cuida da matéria, no outro a gente cuida do espírito, ou seja, do perispírito. Grandes males são assim corrigidos, enormes renovações são assim realizadas. Mormente, quando encontramos o serviço da prece na mente enriquecida pela fé transformadora, facilitando-nos a intervenção pela passividade construtiva do campo em que devemos operar, a tarefa de socorro concretiza verdadeiros milagres. Basta eu fazer uma prece? Não. Eu tenho de ter o quê? Fé, mas não é, como nós já dissemos, né? Não é essa fé de acreditar. Não, eu acredito. Não, é uma fé transformadora. É uma fé que tem todos aqueles elementos da verdadeira fé. Ou seja, aquela fé que está ali humildemente pedindo a Deus o seu auxílio e que sabe, inclusive, ouvir de Deus um não. Não, minha filha, nesse momento nós não podemos te curar. Por quê? Porque o mal pelo qual você está passando já é o próprio remédio para a sua alma. É importante nós discutirmos sempre a questão da fé, e principalmente nesses casos de cura, né? Em pensando que, nossa, será que Deus não me curou porque eu não tinha fé? Porque eu não tenho fé? Não é isso. Não é isso. Veja aqui a própria resposta do Clarencio, né? A fé, né? A mente enriquecida pela fé transformadora. E essa fé, ela facilita o trabalho dos espíritos que vêm nos auxiliar. Mas não quer dizer que sempre nós vamos ter a mesma resposta. Por mais difícil que isso seja de ouvir, gente, isso faz parte também do nosso exercício de aprendermos a fortalecer e a angariar mais fé para nós, né? O corpo físico é mantido pelo corpo espiritual, a cujos moldes se ajusta, e desse modo a influência sobre o organismo sutil é decisiva para o envoltório de carne em que a mente se manifesta. Ou seja, tratando a mente, você trata o corpo. Nossa ação, contudo, está subordinada à lei que nos rege. No problema de nossa irmã, o concurso de nosso plano conseguirá tão somente angariar-lhe reconforto. A moléstia, em razão das provas que se assinalam o roteiro espiritual, atingiu insopitável extensão, ou seja, ela está passando por esse câncer porque já estava programado para ela passar por isso durante essa encarnação. E no momento em que o André Luiz estava ali acompanhando, esse câncer já atingiu uma situação que não tem mais remédio. Essa irmã vai desencarnar. E aí o André Luiz vai dizer, né? Quer dizer que ela agora apenas se habilita à morte calma? Quer dizer que não tem mais nada que a gente pode fazer? A única coisa que ela pode fazer é morrer? E o Clarence vai responder, né? Justamente. Com a cooperação em curso, despertará no corpo desfalecente mais serena e mais confortável.
repetindo as excursões até aqui, noite a noite, habituar-se-á, com o entendimento superior, à ideia da partida, transmitindo aos familiares resignação e coragem para o transe da separação. Aprenderá a contribuir com o seu esforço no sentido de aliviar-lhes as aflições pela humildade que edificará dentro de si mesma, pouco a pouco. Desligar-se-á da carne enfermiça, acentuando a luz interior da própria consciência, a fim de separar-se do ambiente que lhe é caro, como quem encontra na morte física valiosa libertação para serviço mais enobrecido. E assim, em algumas semanas, mostrar-se-á admiravelmente preparada ante o novo caminho. Olha só a visão do plano espiritual para uma doença, né, uma das doenças mais terríveis que nós temos aqui na Terra. Esse câncer estava ensinando essa irmã a desencarnar pouco a pouco. Então, ele estava ensinando a essa senhora uma lição de humildade. Ela se colocar ali humilde, não é? E a gente não pode esquecer, humildade não é se rebaixar a tudo, né? Mas é saber o seu local, saber o seu lugar no mundo. Isso é humildade, né? Saber que nós não somos mais, nem somos menos. Saber que nós temos um local, né? Um lugar no mundo, um lugar no universo. Nós somos muito importantes, né? Mas nós não somos nem um pouco mais importantes do que alguém, nem menos importantes do que ninguém também. Aos poucos, essa doença foi ensinando a essa senhora, né, o valor dessa vida espiritual. E aos poucos foi ensinando para ela que, estando ali, estava tudo certo, morrer é mais um processo dessa vida, né, da nossa vida. É um novo caminho apenas que abre para nós, né? E outra, ia dando forças para que ela amparasse os que iam ficar. Olha só que virada de mesa, né? Que é quase um 180 na visão sobre a morte. Os espíritos falando de morte é muito diferente de nós encarnados falando, né, de morte. Por quê? Porque do lado deles, eles estão vendo a possibilidade de trabalho. Eles estão vendo a continuação dessa vida que ela levava aqui. Então, cabia a ela ter forças para amparar aqueles que estavam ficando. Por quê? Porque se do lado dela ela já estava conformada com a própria morte, ela tinha agora que trabalhar com a conformação dos corações que são ligados aos dela, né? Então, nós que estamos aí, nós acabamos de passar por isso, né? Nós tivemos aí uma companheira nossa de tantos anos, voltando, retornando ao plano espiritual, né? Em que, no início aqui, eu estava conversando com a Mância, né? Que para nós fica esse sentimento de saudade, né? Mas olha que bênção, né? É você desencarnar dessa forma, você pegar uma doença, você ir desencarnando aos poucos, você tendo tempo para angariar forças dentro de você, para que você não só se conforme, mas para que você também ajude o próximo que está perto de você, né? Os corações amigos que estão próximos de você. Às vezes, quando a gente desencarna de acidentes, né? Ou o desencarne da gente é muito súbito, não tem esse tempo, né? Parece que a gente não consegue se despedir, parece que fica um vazio, né? O luto da gente é diferente nesses momentos, né? Quando a gente perde alguém num acidente ou em qualquer coisa muito fulminante, né? Kardec vai perguntar isso para os espíritos, lá no livro dos espíritos, né? Perguntando se como é que acontece essa separação do corpo e da alma, né? E se essa separação ela é mais benéfica quando ela é lenta ou se ela é mais benéfica quando ela acontece de forma gradativa, né? Aos poucos. Os espíritos vão dizer que, olha, é melhor às vezes morrer, né? Assim, aos poucos, né? Como uma doença como essa, porque você vai se preparando, você vai trabalhando a sua mente. Os espíritos que desencarnam em acidentes, muitas vezes eles chegam ao plano espiritual achando que eles estão vivos ainda, né? Eles passam por um choque, eles passam por um tormento ainda maior do que aqueles que fazem essa passagem via doença, né? Que vão voltando ao plano espiritual aos poucos, né? Então, olha onde a gente vê tragédia, né? Quantas vezes a gente não olha para uma pessoa com câncer e a gente pensa assim, nossa, coitada, nossa,
que situação mais difícil, né? Onde a gente vê o mal, os espíritos só enxergam o bem. Onde a gente vê tragédia, os espíritos encontram ali um verdadeiro mina, né? Uma verdadeira mina de felicidade, né? Por quê? Porque eles sabem que a vida não é somente essa daqui. A vida não é essa que nós levamos no nosso corpo físico. A vida é esse conjunto de idas e vindas, né? De despedidas, mas também de chegadas. O próprio Clarence vai continuar, né? Já sei a tua conclusão, André, porque o André Luiz ia perguntar para ele, né? Mais uma pergunta, né? É isso mesmo. A enfermidade longa é uma bênção desconhecida entre os homens. Constitui precioso curso preparatório da alma para a grande libertação. Sem a moléstia dilatada, é muito difícil o êxito rápido no trabalho da morte. É difícil, sabe por quê? Porque a gente vive achando que a gente não vai morrer, né? O Divaldo fala isso direto nas palestras dele, né? Ó, gente, todo dia a gente tem que treinar para morrer, né? Como é que é treinar para morrer? Na hora que vai dormir. Na hora que você dorme, onde é que você está? Onde é que você vai? Já parou para pensar nisso? O que acontece com o meu corpo quando eu vou embora daqui, quando eu não estou mais consciente? Né? Isso é treinar para morrer. Para onde é que eu vou? Quem é que vai me receber? É a mesma coisa quando você deita para dormir. Você não sabe onde você vai. Você não sabe quem é que vai te receber. Você não sabe se vai estar tranquilo, se vai estar dolorido ou não. Então, todo dia a gente tem uma oportunidade de fazer esse treinamento, né? Por isso, os espíritos vão recomendar tanto a prece antes de dormir, né? Para a gente ir, ó, treinando mentalmente e espiritualmente o nosso desencarne, né? O nosso desenlace com a matéria. Nesse momento, né, eles não prosseguem aí na análise desse caso. Nós vamos ver a Zulmira e a Odila chegando até a praia, né? Elas passam por todos aqueles espíritos que ali estão, por essa mesma cena que o André Luiz acabou de falar para nós, elas não percebem nada, porque elas estavam centralizados, né, naquele ponto, e aí nós vamos vê-las, né, debatendo mais uma vez a questão da morte do Júlio, né? Nós vamos ver a Odila cobrando a Zulmira, né, cobrando aí a sua presa, né, dessa obsessão, mais uma vez, trazendo para ela, aflorando nela o sentimento de culpa, né, dizendo, olha, foi aqui que meu filho se afogou, o que foi que você fez, né, por que não velaste pela criança que meu marido levianamente confiou às tuas mãos infiéis? Dá para perceber que a questão da Odila não é só uma questão de ciúmes, puramente um ciúmes muito simples, né? Ela ama e odeia o marido ao mesmo tempo, porque primeiro o marido se casou novamente e segundo ele entregou os filhos na mão dessa mulher, né? Então o ciúme dela é uma questão possessiva, né? Relativa à posse. Ela acha que ela tem posse do marido e dos filhos. Ela tá tão assim que ela nem se lembra do filho, né? Nem quis nem quis ir buscar o filho lá no plano espiritual, já que ele faleceu, ele iria para o mesmo lugar que ela, né? Mas ela nem isso, ela nem se pergunta cadê ele, ela não está preocupada com a morte do filho, ela está mesmo com ciúmes da relação que o marido tem com essa nova esposa, né? E aí a Zulmira vai chegar a um ponto, e não deve ter sido a primeira vez, né, em que ela vai finalmente se abrir, né? Não matei, mas não fiz o que me competia para salvá-lo. E aí ela vai pedir perdão a essa obsessora, né? Perdão a essas pessoas que ela machucou de alguma forma, né? Perdoe-me, prometo empenhar-me no refazimento da paz de todos. Serei uma escrava de teu marido e restituí-lo-ei aos teus braços. Eu vou devolver o seu marido no final dessa vida, né? Convertei-me-ei em serva de tua filhinha, cujos passos orientarei para o bem, mas por piedade deixa-me viver, liberta-me, compadece-te de mim. A lição do perdão sendo, né, trabalhada aqui, mas a Odila, como está em completo desequilíbrio, não consegue, né? Não consegue deixá-la aí, né? Deixá-la acontecer. Ela quer que ela vá confessar na polícia, que ela seja presa, ela quer vingança. Ela não está falando
falando como alguém apto aí a libertá-la, né? Libertá-la dessa, dessa culpa, né? E por esse ato impensado. Não ia liberá-la dessa obsessão. Mais um pouco, as duas discutindo ali na praia, né? A Zulmira chega a voltar novamente àquele local, né? Tentando entrar no mar para buscar o Júlio, como se o Júlio ali estivesse, né? Como se o espírito dele ali estivesse, como se ela pudesse refazer o mal que ela fez. Ela não consegue, né? Não consegue se livrar dessa culpa também, né? Aos poucos ela volta ao corpo, porque sentindo ali, né, se atormentada por aquele pesadelo, ela magneticamente vai sendo atraída para o seu corpo para poder se libertar daquilo, né, para poder fugir daquilo. Aí nós vamos ver tanto o Clarencio e a equipe, né, e elas voltando novamente à casa daquela família, ela entrando no seu corpo como uma forma de fuga, né? Nós vamos ver aí um pouco daquela paralisia do sono, né? Que algumas pessoas têm. Às vezes você volta para. O espírito volta para o corpo, não dá conta de encaixar direito, a pessoa acorda, mas ainda não está de posse, né? De tudo aquilo que o corpo pode oferecer, né? Nós vemos que ela tenta gritar, ela tenta fazer alguma coisa, ela não dava conta, por quê? Porque o perispírito e o corpo físico não estavam alinhados, né? Só depois que o Clarence ajuda, ela consegue voltar ao corpo, e aí quando ela, ali no corpo, refazida, ela chama por ajuda, né? Ela clama por ajuda. Só depois disso tudo, né? Como ela foge, então, da presença da Odila, como se ela estivesse em um verdadeiro pesadelo. E assim termina, né, o capítulo 5, dando aí a informação para nós de que o Clarencio aplica novamente passes a ela, né, nela, ela vai se acalmando, o campo circulatório, o André Luiz vai falar muito da nossa circulação, né, vai voltando ao normal, e aí ela conseguiu finalmente, né, gemer um pouco e clamar por socorro. Percebam o quão profunda está esse nível de obsessão entre as duas, né? A Zulmira já perdeu, por conta das investidas da sua obsessora, né, o controle do seu próprio corpo físico, né? Está aí presa nas teias dessa obsessão. Semana que vem, a gente continua aqui no nosso canal novamente, né, as nossas considerações. Vamos falar do capítulo 6, capítulo intitulado Num Lar Cristão, capítulo importantíssimo, né? Leiam, façam as suas reflexões, façam as suas anotações. Daqui nós vamos ver que a história desse livro, né, a história narrada aqui, ela vai se desdobrar, nós vamos estudar outras coisas agora, outros aspectos da vida desses encarnados e desses desencarnados, né? Porque muitas vezes para resolver uma questão obsessiva, a gente tem que tratar não só o obsessor, mas todos aqueles que estão em volta, né? Nós já aprendemos isso aí no Libertação. E aí nós vamos ver um tanto mais, né, dos personagens e do que essa história vem nos ensinar aí de forma tão bela e tão profunda, né? Um abraço para todos vocês, a gente agradece demais quem ficou conosco aí assistindo o vídeo até o final. Fiquem com a paz do Senhor e até o nosso próximo encontro. Um abraço, tchau, tchau.